Nós estamos recebendo aqui a terapeuta quântica Jeane Duarte. Você sabe que são cada vez mais frequentes, né, todas as evidências científicas de que nossas crenças e emoções negativas geram doenças físicas e mentais, desenvolvendo também bloqueios que impedem o ser humano de viver em plenitude. O Theta Healing ajuda a gente a sair, né, desses problemas, desses transtornos do dia a dia. A gente que vive um dia a dia hoje tão corrido, né? Hoje em dia tudo é instantâneo, tudo é imediato, né? Na mídia, tudo. Até as amizades são instantâneas e imediatas, né? Começa hoje, amanhã já termina. É um que encontra aqui, outro desencontro ali. Então, eu quero conversar com a terapeuta quântica, a minha querida Jeane Duarte, que já está aqui conosco para participar com a gente do nosso quadro Viver Bem. Jeane, bom dia. Bom dia, Geraldo. Tudo tranquilo com você? Tudo tranquilo. É um prazer grande estar aqui com você. Prazer é todo nosso, viu, em recebê-la aqui. Hoje a gente vive um momento assim muito, como eu falei, né, de tudo imediato, tudo muito rápido, né? E essa imediatez, né, do dia a dia, ela gera e traz transtornos, doenças, né? Tanto as doenças físicas como mentais. O Theta Healing, ele ajuda a pessoa num mundo tão dinâmico como esse, a gente a parar um pouco, pensar melhor na vida? Sim, Geraldo. É interessante esse tema que você traz desse mundo que a gente está bem acelerado, né? Então, a gente vive num mundo muito acelerado, precisando dar muitas respostas, né? Precisando cumprir metas, precisando um mundo competitivo, não é? E é muito comum, por exemplo, ansiedade. Né? Então, muitas pessoas vivem muito, e cada um de nós, humanos, né? Um certo grau de ansiedade, e para outras pessoas muito maior esse grau de ansiedade, né? Então, o Theta Healing, ele ajuda, ele trabalha questões como ansiedade, depressão, questões assim emocionais, problemas que a pessoa pode sentir nos seus relacionamentos, mãe-filho, pai-filho, relacionamento de casal, questões de trabalho, questões de como a pessoa se sente em relação a trabalho, a prosperidade e também doenças, não é? Então, são conjuntos de sintomas, de questões que nos impedem de estar bem, de viver bem, que o Theta Healing também, como uma técnica de cura energética, terapêutica, ela pode cuidar, olhar para isso, para a gente, para esses sintomas que as pessoas sentem. Agora, como funciona nessa técnica, né? Como funciona o Theta Healing? Você dar um mergulho dentro de si mesmo, procurar saber aquilo que está incomodando, uma pausa, seria isso, né? Uma pausa para o dia a dia tão corrido da gente? Isso, Geraldo. Então, o Theta Healing, dentre várias técnicas que hoje existem, né? Eu tenho certeza que vocês divulgam muito isso aqui no programa. É uma daquelas técnicas que faz a gente olhar para dentro de si, né? E o que é esse olhar para dentro de si? É se perceber melhor como estou me sentindo, o que é que está acontecendo comigo, que tipos de padrões eu estou repetindo que não é legal para mim, onde eu construí esses padrões, essa forma de enxergar a mim mesma, enxergar as coisas que estão acontecendo lá fora, né? Então, como eu reajo a certos desafios da minha vida, certas experiências que eu passei. Então, o Theta Healing, ele vai contribuir com esse autoconhecimento, né? A gente olhar para dentro, a gente descobrir o que tem aí por trás daquele problema. Qual é a questão? Qual é a crença que tem? Né? Entendendo crença como alguma coisa que a gente entende como uma verdade forte dentro de nós. Então seria quebrando algumas dessas crenças também, que às vezes a gente tem uma verdade tão forte dentro da gente que às vezes nos impede de dar um passo à frente, né? Isso, Geraldo. Então, por exemplo, a gente tem uma história de vida, cada um de nós, né? Cada um é um ser individual com a sua história de vida individual. E se a gente for mais além, a gente pode pensar que a gente tem várias outras histórias de vidas e outras vidas também, né? Então, o Theta Healing também vai além desta vida. Ou seja, tudo o que somos hoje, ou seja, o que a gente pensa sobre nós,
E o que é que a gente pensa sobre as coisas que acontecem ao redor, depende de como das experiências que a gente viveu e como a gente dá significado a essas experiências. Quando a gente dá um significado, a gente está construindo uma crença sobre quem somos. Então, por exemplo, no Theta Healing a gente acredita, né, que existe vários tipos de crença. Por exemplo, crenças de nível primário. São crenças que a gente pode ter absorvido ou construído dentro da gente quando a gente é criança, ao lidar com os pais, ao lidar na escola, né? Algo que aconteceu e que a gente traduziu dentro do nosso coração como por exemplo, eu não sou importante, eu não sou amado, eu sou excluído, né? E a gente pode estar carregando algumas dessas crenças, né, por algo que aconteceu e a gente reagiu dessa forma, até hoje isso se refletir no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nos problemas que a gente, sem querer, cria ou a gente se depara, né? Então, a gente no Theta Healing, né, com essa técnica, no atendimento e no curso, a gente aprende a descobrir qual é a crença que eu tenho que pode estar me limitando e como eu vou liberar essa crença, como eu posso ancorar dentro de mim uma nova crença e uma nova sensação. Isso pode estar, Jane, dentro... pode não, está dentro da gente de forma até inconsciente. Exato, Geraldo. Então, por exemplo, quando a gente está vivendo algo e quando a gente vai para um atendimento de Theta Healing, ou a gente se auto-atende, porque com Theta Healing também a gente aprende a se auto-cuidar, se auto-aplicar técnica em nós mesmos. Então, a gente vai acessar memórias que estão escondidinhas lá, né? E como a gente consegue acessar essas memórias do que aconteceu lá atrás, né? E de qual foi a crença que a gente construiu que não é legal para a gente viver bem, é que a gente entra num estado mais tranquilo da nossa mente. E como a gente entra? O terapeuta, ao aplicar a técnica com a outra pessoa, ou nós mesmos, quando aprendemos a técnica, a gente entra num estado mais calmo de nossas ondas cerebrais, né? No estado Theta, por isso se chama Theta Healing. Isso. Então, o terapeuta, ele aprende uma técnica meditativa, né, de se sentir com esse espaço do Criador, que a gente pode chamar Criador, Deus, ou campo de ponto zero, como a física quântica nos ensina, que é a gente se sentir com esse todo, com esse universo. E a partir daí a gente fica com nossa mente, nosso coração mais tranquilo, vibrando em Theta, né? É como na hipnose também, a pessoa fica em Theta, mas na hipnose ela fica inconsciente. Isso. No Theta Healing não, ela fica totalmente consciente. Isso. E vai justamente no âmago da questão. Exato. Aí ela vai resolvendo isso, Jane, no decorrer das sessões, vocês vão apontando o caminho, porque na verdade eu estou vendo aí que o Theta Healing é como se fosse uma seta apontando o caminho para que a pessoa se livre daquele trauma, não é isso? Isso. Então, no atendimento, o terapeuta, internamente, ele faz essa técnica meditativa e também ele traz a pessoa, quando chega, à presença. À presença. Então, só o fato do terapeuta estar nesse estado meditativo, né, o cliente também, ele entra na mesma vibração. Então, ele fica mais calmo, mais relaxado numa sessão de atendimento com o Theta Healing, e isso ajuda a gente se conectar com o nosso subconsciente, né? Porque a gente é movido muitas vezes, na maioria das vezes, não pelo consciente racional, mas pelas emoções, não é? E que elas estão armazenadas no subconsciente. Então, nesse estado, a gente acessa, a pessoa, o cliente acessa essas memórias, não é? E o terapeuta de Theta Healing, ele vai ajudando na medida que ele tem a técnica de quê? A técnica de se conectar a esse campo, de ficar nesse estado mais tranquilo, né, de ondas cerebrais Theta, e também porque ele tem a forma de dialogar com essa pessoa, de sair criando um diálogo, que a gente chama um diálogo que cava, né, fazendo digging, que vai cavando, o que é que tem por trás daquilo que ele traz, algo concreto, como um problema que ele está vivenciando. Isso ajuda também no controle da ansiedade. Porque as pessoas vivem muito ansiosas, né? Ansiosas pelo emprego ou pela falta do emprego, né? Ansiosas até mesmo com o futuro, digamos, do país, né? Com essa nova política. Isso ajuda a controlar essa ansiedade também, Jane. Sim. A ansiedade é como se a gente tivesse, não é, Geraldo, assim,
um excesso de futuro. Isso. Né? Então, a gente está muito ligado ao futuro, no sentido de não se sentir seguro em relação ao futuro. O meu futuro, ou o futuro das pessoas que estão ao redor. Então, a gente fica preocupado porque vai precisar pagar as contas ao final do mês, preocupado porque alguém na família está sem trabalho e como vai ser a vida dessa pessoa que a gente gosta. Preocupado com a gente mesmo, porque a gente acha, por exemplo, que tem que atingir certas metas. E será que eu vou conseguir? Eu vou correr? Né? Então, essa ansiedade pode ter vários motivos, né? Inclusive motivos de crenças que foram construídas lá na infância também, de, por exemplo, eu não faço nada direito. Alguém que pode ter escutado assim quando era pequeno. Você não faz nada aqui direito, menino. Você não faz nada que preste. Então, essa pessoa pode carregar também dentro de si essa sensação e levar para o futuro, para como ela se vê planejando seu futuro e ele acontecendo, né? E aí, na ansiedade, a gente trabalha com a pessoa, geralmente, ancorando novas sensações e crenças de que, por exemplo, eu sei como me sentir seguro perante o futuro. Eu sei como me sentir conectada ao Criador e me sentir amparada. Eu sei que posso me sentir tranquilo com os meus talentos. É fácil para mim viver o dia a dia. Eu sei como respirar, parar um pouco no meu dia a dia e ancorar essa paz. Então, de acordo com cada pessoa e de acordo com aquele momento no atendimento, a gente descobre qual é a crença que a pessoa tem e qual é o tipo de crença que a gente vai ancorar naquela hora que a pessoa está precisando, em relação à ansiedade, por exemplo. E como é a técnica, né? Por exemplo, eu sei que tem várias técnicas, né, de terapias, por exemplo, se utiliza pedras, outro utiliza florais, outro incenso, né? Como é que o Theta Healing, ele trabalha, né? A pessoa fica como, né? Sentada, postura reta, deitada, tem algum floral, né? Isso é a curiosidade do pessoal que quer, inclusive, participar do curso que a gente vai falar daqui a pouco. Exato. Então, Geraldo, a gente no Theta Healing usa, em primeiro lugar, um grande amor, né? Então, o terapeuta ou a terapeuta imbuído desse grande amor por se sentir assim a serviço de uma força maior, né? A gente sabe que com tudo que a gente pensa e sente, a gente constrói a realidade, tá? Mas ao mesmo tempo, porque a gente tem esse livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo é um pré-requisito confiar que também existe um campo que nos rege, que nós não estamos sós, né? Assim como uma floresta, existe esse campo que traz equilíbrio, harmonia e evolução. Para a gente também, né? Então, a gente imbuir desse sentimento, o terapeuta e o cliente, né? E, em segundo lugar, o cliente, a pessoa, entrar no campo da confiança, né? Assim como o Mestre Jesus dizia, a tua fé te salvou, tá? Na confiança de que tudo pode ser mudado, é possível ele mudar de vibração, de sensação dentro dele, né? Então, aí ele senta, ele está numa sala de atendimento, pode ficar deitado, pode ficar numa cadeira. Geralmente é numa cadeira, ao lado e de frente ou ao lado, o terapeuta e o cliente. E a gente vai construindo um diálogo, assim como um processo terapêutico. Ora, também a gente pode estar de olhos fechados, né? Porque às vezes quando a gente fecha o olho e está falando sobre aquele assunto que está nos incomodando, é mais fácil acessar essa verdade dentro de nós. Né? Então, conversando normalmente, às vezes de olhos fechados, mas dentro desse campo de frequência teta, porque a gente está num estado alterado de frequência e até de consciência mesmo, quando está no atendimento. Aí vai conversando, cavando o que tem por trás. Né? Eu posso dar um exemplo de doença? Pode, com certeza, fica à vontade. Por exemplo, quando a gente vai abordar uma doença, né? Às vezes a pessoa pode vir com a doença e não com um sentimento, digamos, eu estou deprimido, eu estou ansioso, né? Eu estou muito magoado porque aconteceu algo comigo, né? Naquele relacionamento que acabou aquela relação. Então, às vezes pode ser uma doença também. E como a gente investiga essas doenças? O que é que essas doenças têm a ver com crença? Será que tem a ver? E muitas vezes tem, né? Eu costumo pensar que tudo na vida tem vários motivos que fazem acontecer aquela situação em realidade, né? Como o Edgar Morin explica, a teoria da complexidade. Vários fatores contribuem para a gente estar doente, né? Mas as crenças, elas são muito importantes, tá? Então,
a pessoa pode vir com a doença e a gente pode ir, como a gente chama, cavando, dialogando com essa pessoa em estado alterado, né, de consciência, de frequência cerebral. Vai conversando naquele atendimento terapêutico, sentados. E a gente ou pode conduzir esse diálogo, esse processo para o futuro, que eu chamo futuro ou passado. Como é no futuro? A gente pode pedir, por exemplo, para a pessoa se imaginar que ela está saudável. Fecha os olhos. Se imagine que você está saudável, sem essa doença. E o que é que está acontecendo? Como é a sua semana? Quem está perto? Quem não está? E a pessoa visualiza. E muitas vezes, quando a gente faz essa técnica, levando a pessoa para o futuro, ela vai... Pode acontecer dela se perceber, não estou bem, não gostei de visualizar isso, eu saudável. Não consegui, por exemplo. Então, aí pode ter uma crença, tá? Eu já atendi pessoas assim, e que a gente vai conduzindo e ela vai descobrir que não gostou muito de se ver, ou não conseguia se ver saudável. Por quê? Aí você vai conduzindo um diálogo que tem umas perguntas chaves que vai conduzindo, que vai norteando, né? Por quê? Como foi? Como? Quando? Então, por que você não sentiu assim? Porque na visualização, quando eu vi, eu estava saudável, por exemplo, teve uma pessoa que eu atendi assim. Então, o meu marido não está mais comigo, porque eu estou doente e ele agora todo dia larga mais cedo, fica comigo, etc, né? Então, para essa pessoa, a gente pode descobrir que aí tem uma crença, né? Pode ser a crença de que eu só consigo atenção se eu estiver doente, a atenção daquela pessoa querida. Então, o que fazer? É uma crença que precisa ser liberada, né? Que essa pessoa... E ancorar nova crença nessa pessoa, a sensação que essa pessoa é capaz de se sentir amada, acompanhada, estando saudável, de que é possível, de que ela sabe como viver seu dia a dia de uma forma que ela se sinta acompanhada, recebendo amor e sendo saudável. Então, isso a gente foi para o futuro, tá? Ela visualizou um futuro que ela estava saudável. Ou a gente pode ir para o caminho do passado. Por exemplo, lembra aí quando foi que você começou a adoecer? O que aconteceu? Aconteceu algo de importante, de marcante, que mexeu com você, que você não se sentiu bem. Então, eu já tive essa experiência e a pessoa foi lá, 2 anos atrás, começou essa doença grave. Então, ela disse, eu fiquei desempregado. E como você se sentiu desempregado? Não sei. Fecha os olhos. Vai no teu coração. Eu me senti que eu não era mais nada, um vazio. Tá? Então você percebe que essa frase, Geraldo, por trás tem uma crença forte, é uma verdade que ela tirou para ela mesma, com forte emoção, né? De que ela se sente um nada. Então, e aí, como é que você faz? Aí o terapeuta tem a técnica, está trabalhando com palavras de poder, que a gente chama comandos, e pergunta se ele se permite retirar essa crença, né? E retirar essa crença dele e substituir por uma nova sensação de que pode ser. Eu sei que eu sou algo muito maior do que um trabalhador. Eu sei como viver meu dia a dia me sentindo com um propósito mais amplo na minha vida. Eu sei como que eu posso ter confiança de que eu posso desenvolver meus talentos, conseguir um outro trabalho. Então aí você vai, né? Na hora vai surgindo. Cada pessoa é cada pessoa. É, porque a pessoa quando termina assim, ela tem... ela passa por um trauma desse, né? Por exemplo, eu digo isso até na minha família mesmo. O meu pai se aposentou muito jovem, né? Na época que nos aposentávamos jovens. Né? É. Ele, então, entrou praticamente numa depressão, porque ele se sentia deslocado dentro de casa, né? Até que ele ocupou a mente com alguma outra coisa, né? Sabe? Sim. No caso, ele ocupou com a igreja, né? Ele é bastante católico, então começou a participar de grupos da igreja, né? Então ele se sentindo útil novamente, né? Exato. E aí esse é o caminho que vocês mostram para a pessoa, né? Que Sim. Existem outros caminhos, outros viés e talentos, né? Muito bonito isso. Então é isso mesmo, a pessoa se sentiu que ela tem um propósito muito maior do que aquele trabalho que era bom, mas era um propósito para aquela fase de vida dela, digamos assim. E que a gente pode ter mais de um propósito na vida. Verdade. De acordo com nossas fases de vida, né? Se sentir bem, útil, fazendo algo que o nosso coração vibra e que a gente pode ser útil para outras pessoas. Agora, eu estou conversando aqui, minha gente, com a terapeuta quântica Jeane Duarte, que agora a gente vai falar sobre justamente o curso, né? Nos próximos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, no próximo fim de semana, vai acontecer aqui no Recife o curso Theta Healing DNA Básico. Esse curso é muito importante, porque o tema DNA Básico.
Vocês vão direto no DNA, porque deve ter algum probleminha ali que possa ser resolvido através da técnica? Sim, Geraldo, é assim. Primeiro, a criadora do Theta Healing, né, a Vianne Stibel, é uma americana. Essa é um conjunto de técnicas que surgiu após 1994. Ela teve uma doença grave de câncer e ela tinha muitos dons intuitivos e começou a atender milhares de pessoas, trazendo cura, né? E quando ela intuiu, ela recebeu, né, ela diz que recebeu do campo de energia do Criador essas informações sobre esses ensinamentos, essas técnicas, né? Então ela percebeu que nosso DNA, né, que é repleto de informação sobre como deve funcionar nosso corpo, não é? Nosso ser, ele emite luz, né? E que essa luz que ele emite, ela é um grande mistério, né? E que tudo que tem no nosso DNA, inclusive informações dos nossos antepassados, né? Essa informação não está na matéria física do DNA, mas sim no campo de energia que envolve o DNA. Isso é muito bonito. É como se fosse um campo de luz de informação. E isso faz a gente pensar que também nós somos luz e matéria, e que se somos luz e matéria, todos esses sentimentos e pensamentos que a gente tem, que são luz, energia, vibração, é aí que tudo começa e termina. Ou seja, a gente trabalhar isso, essas crenças que tem a ver com o que a gente pensa, com o que a gente sente. Aí por isso se chama DNA. E que a gente é capaz de mudar o DNA também, e mudar as células do nosso corpo, através dos comandos que a gente dá para ele, né? Do que a gente deve pensar e sentir, para a gente se sentir bem. Aí por isso DNA, e básico, porque é um primeiro módulo de um conjunto de módulos que tem no Theta Healing, 16 módulos, e que esse primeiro, ele ensina tudo que você pode aprender nos outros, um pouquinho, não é? Mas ele dá muita ênfase também a você aprender a fazer o digging, cavar, dialogar com a pessoa, ou conosco mesmo, porque também é um curso não só para formar terapeutas. Então, a gente dialogar e descobrir as crenças, liberar e ancorar uma nova crença, por exemplo, né? Esse é um dos conteúdos, entre outros. Então, e para a gente se cuidar também, porque esse curso, além da gente aprender as ferramentas, as técnicas do Theta Healing, a gente passa um fim de semana também olhando para a gente, porque tem muita prática. Esse curso, 3 dias, mas se a pessoa sentir a necessidade de se aprofundar mais, vocês também podem estender individualmente para cada pessoa? Isso, Geraldo, é assim. Aí depois não é obrigado a pessoa a fazer todos os módulos. Eu digo que com o primeiro módulo, DNA básico, aí você tem depois o avançado, que é o segundo módulo, aí você já tem mais um aprofundamento e você pode, de acordo com o seu grau de evolução, com a sua intuição, você pode aplicar com outras pessoas e consigo mesmo. Não é? E o curso, então, ele no dia 15, 16 e 17, né, no próximo fim de semana, onde é que ele acontece? As vagas são limitadas? Tá. Ele vai acontecer na Unipaz, fica perto, é uma instituição que promove cursos, palestras, né, e onde muitos terapeutas atendem lá também, que trabalha esse ser humano integral, corpo, mente e espírito, né? Então, lá na Unipaz, eu tenho minha sala, que eu atendo, fica perto da Praça do Rosarinho. Então, ele vai ocorrer nesse lugar, que é um lugar muito legal. E aí, ele vai ser numa sexta-noite, sábado de manhã e de tarde, domingo de manhã e de tarde. Qualquer pessoa pode fazer. E são módulos. A pessoa pode participar de um módulo, como você disse, não é obrigada a participar de todos eles. Mas o importante seria que se participar de todos, né? Esse é um módulo que a gente chama do básico, não é? Não é necessário você participar de todos que existem, porque alguns aprofundam algum conhecimento que você aprende no básico. E que você, por exemplo, você aprende no básico, você aprende que existe um mundo, né? Formado de vários planos da existência. A gente tem o plano dos minerais, que nos ajudam a curar através dos cristais, das plantas, das ervas medicinais. Então, se você gosta desse tipo de conhecimento, você pode depois fazer um outro módulo que tem a ver com isso. Ou se você gosta de trabalhar com a técnica de cuidar da pessoa, fazer digging, cavar para descobrir a crença em si no outro, aí você pode amadurecer mais isso e fazer um módulo chamado digging, como cavar essa crença.
Então você vai sentir se você quer fazer mais ou não. E até onde você quer aprofundar. A pessoa é livre. E se a pessoa também não tem essa intenção de ser terapeuta, ela vai passar, com certeza, um fim de semana olhando muito para si. Porque praticando um com o outro, liberando crenças, ancorando novas sensações, cai muitas fichas. E dentro de uma energia de muito amor. E de um campo espiritual também muito cheio de luz. Um casal pode participar ou não é recomendável? Pode participar. Idade, tem alguma faixa etária também? Não tem, mas assim, depende do nível da criança. Existe até um módulo só sobre criança, né? E como trabalhar com a criança, né? Mas tem crianças que têm um nível de amadurecimento eu nunca tive criança na minha turma, mas eu já tive colegas que já tiveram crianças e elas se desenvolvem muito bem com a técnica, porque elas são abertas, livres, sem a mente racional. Elas se percebem que ela pode usar mais a imaginação e a intuição. Bom, muito bom. Então, quer dizer, da adolescência até a idade adulta, né, a terceira idade, o curso é aberto para as pessoas. É aberto para quem quer passar um fim de semana tranquilo, se autocuidando, não é? Evoluindo. E para quem quer aprender a ferramenta Theta Healing para aplicar terapeuticamente com outras pessoas. Tem um limite também de vagas, Jane? Não tem um limite de vagas. Não tem. Pode ser com poucas pessoas, com mais gente. É sempre uma grande troca. A gente trabalha muito em duplas, um atendendo o outro. Isso é bem bacana. Pronto, nos próximos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, próximo fim de semana, vai acontecer então lá no Rosarinho, no espaço... Unipaz. Espaço Unipaz no Rosarinho. Fica em frente à praça mesmo? Não fica em frente à praça. É numa rua próxima à Praça do Rosarinho. Chegando ali perguntando, todo mundo indica. É. Pronto. Então, o curso de Theta Healing, DNA básico com a terapeuta quântica Jeane Duarte. Jeane, contatos, telefone para contatos, Sim. Telefone também para quem quiser fazer parte, né, participar desse curso no próximo fim de semana. Eu vou falar. Então é o meu telefone, na verdade é o WhatsApp, a gente pode se comunicar pelo WhatsApp. E você pode conhecer melhor a técnica, se você quiser fazer um atendimento também e fazer o curso, não é? Então é daqui de Recife, né? 81 99334 4135. Pronto, estou anotando aqui que o pessoal ligando, a gente repassa. 993344135. A pessoa liga, aí tem todos os detalhes de como é que vai ser o curso. E se não quiser participar do curso, mas se quiser ter uma consulta, também é repassado para a pessoa, não é isso? Isso, querido, é assim. E no WhatsApp, pode telefonar que eu atendo pessoalmente para tirar dúvidas ou mandar uma mensagem de WhatsApp. Jeane Duarte, obrigado pela participação aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço, eu agradeço muito, porque eu sei que um programa desse é muito importante para a cidade e para o Brasil, né? Divulgar isso, que é possível a gente se sentir bem, a gente evoluir, a gente viver bem, não é isso, Geraldo? Com certeza, vivermos muito bem, né? E com essas técnicas, né? Até porque a gente vive no Ocidente, né? E essas técnicas orientais que, graças a Deus, né, estão se incorporando cada vez mais aqui, principalmente na América Latina, no Brasil, nos ajudando a dar uma parada e examinar o nosso eu, né? A gente olhar para dentro de si mesmo, né? E se desapegar um pouco do mundo externo, né? Estamos precisando, né, Geraldo? Parar um pouquinho. Ok, obrigada Jeane, a vocês também. Muito obrigado, então, escutando. Jeane Duarte, terapeuta quântica, com o curso Theta Healing DNA Básico, no próximos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. O telefone para contato, para você entrar em contato com a Jeane, né, ou até mesmo para participar desse curso, ou até mesmo para uma consulta, é o 99334 4135. 99334 4135. Muito obrigado, então. Viver bem.